Fala fera, você deve estar se perguntando o que é isso daqui, né? O que é essa roda? Eu posso te dizer que essa roda, que eu chamo de esfera criativa, ela tem todos os indicadores que você precisa para você desenvolver e ter uma vida fera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida rica e uma vida autêntica. Claro, ela tem os indicadores, mas quem constrói isso, por isso que eu chamo essa ferramenta de esfera criativa, quem constrói isso é você, porque está na nossa esfera de escolha, está na nossa esfera de controle, construir, criar uma vida fera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida rica, uma vida autêntica. Eu te pergunto, você hoje, a sua vida hoje é uma vida fera dentro do que você entende como fera? A sua vida hoje é uma vida feliz dentro do que você entende como felicidade? A tua vida hoje é uma vida equilibrada dentro do que você entende como equilíbrio? É uma vida rica e é uma vida autêntica como você entende o que seria uma vida rica e autêntica? Pois é, se não, ou mesmo que seja, eu te peço a oportunidade de eu te apresentar uma tecnologia nova, avançada, disruptiva, revolucionária, de jeito nenhum. O que eu vou te apresentar aqui é muito mais velho do que andar para trás. São duas tecnologias que os antigos aí de 2.300 anos atrás, já usavam na vida deles e que ajudava que ajudavam na regulação da felicidade dele, no nível de estresse, no nível de produtividade e etc. Hoje, nós somos tão cobrados pelo mundo, pelo excesso de informações, pelas mídias, sobre ser mais produtivo, que acaba que a gente, de um lado, gera mais, porém, de uma maneira muito mais sugada e que vai tirando aí a nossa oportunidade de construir uma vida fera, porque eu muito mais produzo para o outro do que para mim. Então, à custa do meu tempo, à custa do meu relacionamento, à custa do meu tempo com filhos, esposa, esposo, pai, mãe, à custa da minha saúde, eu fico muito mais produzindo para os outros do que propriamente construindo a minha vida fera. Então o que eu quero te apresentar aqui, eu repito, não é nada disruptivo, não é nada revolucionário, não é nada novo. Pelo contrário, pessoas, filósofos já usavam isso há mais de 2.000 anos. E é o que eu vou te explicar já já dentro do que eu chamo de esfera criativa e produtividade estoica. Dentro dessa produtividade estoica, eu uso dois conceitos especificamente ligados ao nosso consciente e ao nosso inconsciente. Você precisa entender hoje que muitas coisas que você quer, você não faz. E muitas coisas que você não quer, você faz. A propósito, existe até uma frase atribuída ao apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo da Bíblia e tal. Não sei se você já leu, se você é religioso, se não é. Aqui eu vou citar essa frase dele, muito mais num viés assim filosófico, psicanalítico, inclusive, tá? E zero contexto religioso. Mas já dizia ele: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E o que isso tem a ver com uma construção de uma vida fera? O que isso tem a ver com práticas estoicas? O que isso tem a ver com auto-hipnose, que é a outra tecnologia que eu quero ensinar para vocês, uma tecnologia totalmente ligada à mente, à produtividade, às emoções, aos traumas, à superação de traumas, superação de medos, superação de medo do fracasso, medo de falar em público, superação de crenças relativas a dinheiro, superação de crenças no tocante a relacionamentos, a casamento, a ter filho, a não ter filho e etc. Tudo isso nós vamos falar de uma maneira aqui bem esmiuçada para você entender por que hoje você tem os seus resultados. Por que hoje você procrastina? Por que hoje você não produz e não cria uma vida fera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida rica, uma vida autêntica? Por que hoje você não tem níveis de satisfação em relação à sua saúde e vitalidade? Por que hoje você não está satisfeito exatamente com as suas emoções e mentalidades, com a sua família e relacionamento, né?
com o seu social e entretenimento. Esses são os indicadores que eu te falei de uma vida fera, tá? Mais com as suas habilidades e competências. O que eu quero dizer com isso, com habilidades e competências? Quantas coisas que você está falando para si, dialogando na tua mente, aliás, você está ouvindo o que a tua mente está mentindo para você, dizendo: ah, isso aqui não é para você, ah, você está velho demais, você já passou da idade, né? Quem disse que nós não podemos estar sempre criando novas habilidades e competências? Você já pensou, por exemplo, em, na tua idade, começar a dançar, começar a surfar, começar a andar de skate, sei lá, fazer algum outro tipo de esporte radical, aprender uma nova língua? Enfim, não interessa. Eu estou chutando aqui, mas de repente o teu desejo é totalmente diferente, a tua vontade é totalmente diferente de aprender uma nova habilidade, uma nova competência. Só que o que acontece? Você dá ouvidos e escuta a tudo que a tua mente está falando para você. E a tua mente, ela só fala aquilo que já está registrado no teu inconsciente e que foi herdado aí, principalmente pelo que papai, mamãe, cuidadores, tutores, professores, padres, pastores e etc. falaram para você aí ao longo da tua infância. E é disso que a gente vai falar aqui já já. A propósito, só para te dizer que as neurociências aí já trazem evidências de que a nossa mente, de que no nosso cérebro ocorrem diariamente conexões neurais, novas sinapses, e novas sinapses são sempre novos aprendizados. E eles ficam fazendo isso aí até mais de 90 anos. Até mais de 90 anos nós continuamos criando novas sinapses, novas conexões neurais dentro da nossa mente, o que para nós, para efeito aqui desse nosso bate-papo, tem uma implicação direta nos seus aprendizados. A toda hora nós estamos aprendendo um novo comportamento, a toda hora nós estamos aprendendo uma nova emoção, um novo sentimento, tá? Emoções e mentalidade, elas foram aprendidas. Elas foram aprendidas principalmente pelo que, novamente, papai e mamãe escreveu aí em você, tá bom? A maneira como você trata a sua saúde, a sua vida, e porque hoje você de repente não está tão disposto, não se sente tão saudável, isso também tem a ver com um comportamento, com emoções aprendidos, que te fazem simplesmente se sabotar, achar que não tem problema comer comidas que não sejam saudáveis, que não tem problema não se exercitar numa academia, ou seja lá qual for a outra atividade que você gostaria de fazer, né? Ou que você simplesmente acha assim, eu tenho preguiça, eu não gosto, isso é coisa de gente fit e tal. Pelo contrário, tudo isso também são comportamentos e sentimentos aprendidos e que a gente pode estar mudando a todo momento. Porque, novamente, as neurociências mostram que tudo isso são aprendizados e nós podemos criar novos aprendizados, inclusive relacionados às nossas emoções e às nossas crenças. Mas vamos lá. Às vezes também você pode não estar aí, como é que está o teu nível de felicidade, de satisfação, né, com as tuas finanças e patrimônio. Tem muita questão aqui ligada a finanças e patrimônios e às nossas crenças. E eu não estou falando de riqueza simplesmente material, tá? Como eu disse, eu trato isso daqui também com práticas estoicas. E um dos fundamentos estoicos que eu trago para mim é que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, quando eu falo de finanças e patrimônio, você nunca vai me ver pregando uma riqueza, uma abundância, que você tem que ser milionário e tal. Absolutamente não. Tem algum problema em ser rico, milionário? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas, sobretudo, é o não apego a essas coisas. Por quê? Porque a riqueza ela não está ligada simplesmente ao ter. A riqueza está muito mais ligada ao pensar. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa que tem uma mentalidade boa para ganhar dinheiro ficar pobre. Ela pode falir 1, 2, 3 vezes, mas o que ela perdeu foi o dinheiro e não a mentalidade de fazer mais dinheiro. Entende? Ela não está muito preocupada com o simples ganhar dinheiro. Ela sabe como fazer, como produzir, como ela própria ser um agente produtor, ela própria ser um agente de produção, que gira, que faz rodar a economia e ela ganha e devolve aquilo de alguma maneira. Outras coisas aqui também. Então, eu falei de família finanças e patrimônio, carreira e negócio. Tudo isso aqui está ligado, tá?
espiritualidade e liberdade, espiritualidade dentro do teu conceito de espiritualidade. E liberdade, à medida que você é livre, entende que é livre, entende que a tua liberdade tem a ver com que ninguém te deve nada e você acaba que não deve nada para ninguém, a não ser mostrar o teu caráter, a tua ética e etc. Mas a gente não pode exigir que o outro também mostre o seu caráter dele pra gente. A gente sempre tem a escolha de entrar e sair da vida de alguém e deixar que alguém entre e também retirá-lo da nossa vida também. Isso está dentro do aspecto da nossa liberdade de mostrar a nossa firmeza de caráter. E por fim, saber se a tua vida é ou não uma vida fera. Todos esses são os indicadores. Eu tenho uma outra aula que eu ensino você a mexer em tudo isso daqui. De a gente ir parâmetro por parâmetro. Essa é a aula específica da esfera criativa, que não é o nosso caso. Mas aqui eu só quero te trazer essa nova tecnologia que pode sim, aliás, nova talvez para você, mas ela já é milenar. Mas são a combinação de duas tecnologias que podem te ajudar a sair talvez de um nível baixo de insatisfação com cada um desses aspectos aqui da tua esfera criativa e aumentar. Por quê? Porque nós vamos mexer com dois aspectos específicos da nossa vida que ou nos eleva ou simplesmente nos rebaixa. Que dois aspectos são esses antes de falar das duas tecnologias? O nosso consciente e o nosso inconsciente. Se lembra que eu falei para vocês há pouco sobre o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço? Inclusive citei aí o apóstolo Paulo. Pois é, o que acontece é que o nosso querer, a nossa vontade, muitas vezes ela é bloqueada pelo... o nosso querer, a nossa vontade, que é consciente, muitas vezes ela é bloqueada pelo nosso inconsciente. Por isso que, muitas vezes, o bem que você quer, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que você quer, você tem o desejo, você sabe, inclusive, o que você precisa fazer. Mas o bem que você quer, você não faz. E, às vezes, o bem que você não quer, ou aliás, ou aquilo que você não quer fazer, na verdade, o mal que você não quer fazer, né? Você sabe que não deve fazer, muitas vezes você sabe que não deve fumar, você sabe que não deve beber ao excesso, você sabe que não deve se viciar em determinadas coisas, você sabe que não deve gritar, você sabe que não deve xingar ou desrespeitar o seu cônjuge, brigar excessivamente com o teu filho de uma maneira desmoderada, corrigi-lo desmoderadamente, você sabe que não tem que ficar xingando, esbravejando no trânsito, você sabe. Então, o mal que você não quer, você sabe, mas você acaba fazendo também. Por quê? Porque existem forças inconscientes, não estou falando nada de forças esotéricas, tá? Mas são forças, são pulsões que também foram aprendidas por conta da maneira como você foi criado, da maneira como você cresceu, da maneira como você aprendeu dos teus pais, das tuas mães, dos teus pais, né, do teu pai ou da tua mãe, repetindo ou rejeitando padrões. Todas essas pulsões estão aqui, ó, no teu inconsciente, e são essas pulsões que fazem você simplesmente querer algo, mas não fazer, ou não querer algo e acabar fazendo esse algo. Beleza, Kelvin? E depois de toda essa apresentação, cadê as duas tecnologias mais antigas ou mais velhas do que andar para trás? É isso, ó. Práticas estoicas e auto-hipnose. Hoje em dia, eu te falo que a melhor combinação que eu particularmente, até onde eu conheço, e lógico, tem 1 bilhão de coisas que eu ainda não conheço, né? Inclusive, para citar aqui, não sei se foi Descartes, se foi Leonardo da Vinci, mas algum desses caras um dia disseram o seguinte: eu trocaria tudo que sei pela metade do que não sei. Então, beleza, é lógico que pode ter alguma outra combinação, mas essa combinação aqui eu posso te garantir. Se você ainda não conhece outra, se você não tem algo que está te ajudando a melhorar a tua vida, melhorar a tua produtividade, te conduzir para uma vida fera, pode ter certeza que práticas estoicas combinada com auto-hipnose é uma combinação muito boa para te ajudar a destravar
aquilo que no teu inconsciente está impedindo de você fazer conscientemente. Mas beleza, Kelvin, como é que você faz isso? Como é que é essa combinação? Beleza, para isso eu precisaria de muito mais tempo para te explicar como que a hipnose funciona, um modelo da nossa mente para dizer aspectos ligados ao nosso consciente e ao nosso inconsciente, né? Levar isso para você para dizer dessas forças, dessas pulsões do nosso inconsciente que acabam nos bloqueando aqui conscientemente, né? Resgatando traumas, fazendo emergir aqueles instintos mais primitivos nossos, né? E que são esses que afloram e acabam nos sabotando. Precisaria de muito mais tempo, mas, claro, você que já está me acompanhando até aqui não pode ficar sem pelo menos uma resposta rápida, didática e que já te deu o gostinho do que isso tudo pode fazer por você. Então bora lá. Nós temos esses dois mecanismos aqui, né? A psicanálise já fala um pouquinho deles, Freud já falava um pouquinho deles, sobre mecanismos do consciente e mecanismos do nosso inconsciente. Beleza, e eu quero acrescentar aqui que muitas vezes o que nos sabota aqui no consciente e que vem de raízes inconscientes está muito ligado a erros de julgamentos nossos. São erros que fazemos, erros por quê? Porque nós não nos questionamos, nós não paramos para pensar, nós não fazemos perguntas inteligentes que, a palavra é essa, perguntas inteligentes que atualizem o nosso consciente. E qual é uma metodologia, E qual é uma metodologia que pode, de uma maneira inteligente, me ajudar na atualização do meu consciente, ou seja, corrigir erros de julgamentos. Já eu falo sobre erros de julgamento, mas já quero te adiantar. Práticas estoicas. Como assim, Kelvin? Por exemplo, me dá aí qualquer indicativo disso. Vamos lá. Ansiedade. Lógico que a ansiedade, de uma maneira emocional falando, ela está muito ligada a mecanismos do teu inconsciente. A ansiedade, em algum momento da sua vida, ela foi gerada e aprendida a partir de algum evento que o teu inconsciente, de uma maneira a te proteger, interpretou aquela situação como uma situação ameaçadora e te fez, naquele momento, agir, se comportar de uma maneira ansiosa. Kelvin, isso vale para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque a gente não sabe da nossa subjetividade e cada um de nós, cada indivíduo, tem uma capacidade interpretativa totalmente diferente. O meu inconsciente é totalmente diferente do teu. Então eu não sei como que o meu inconsciente interpretou um determinado evento e como o teu inconsciente interpretou determinado evento. Nós dois podemos passar pelo mesmo evento e eu interpretar de uma maneira e você interpretar de outra. Mas a questão é, processos de ansiedade, em geral, estão ligados de uma maneira inconsciente ao que aconteceu com você no passado, algum evento por que você passou, e a tua mente, de alguma maneira, para te proteger, reagiu ou fez com que você se comportasse ansiosamente. Ou seja, num primeiro momento, o teu inconsciente aprendeu a agir ansiosamente. E ele aprendeu que agir ansiosamente é uma maneira de te proteger. E aí você ficou ansioso. E essa ansiedade foi se repetindo ao longo da vida, de modo que hoje, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de notícia, às vezes, uma pessoa que te manda um zap e apaga a mensagem, só isso já é o suficiente só isso já é um gatilho suficiente para o quê? Para startar o teu processo de ansiedade. Beleza, mas isso são mecanismos do inconsciente. Como eu corrigir, como eu atualizar isso de uma maneira consciente, sem precisar mexer aqui no teu inconsciente? Práticas estoicas. Se você entender que no mundo existem duas coisas específicas, aquelas que você controla e aquelas que você não controla. Se você ficar a par só disso e entender e incorporar
e separar as coisas que você controla daquelas que você não controla e simplesmente focar naquilo que você pode mudar e aceitar aquilo que você não pode mudar, só isso, perdão, só isso já é o suficiente para você fazer uma atualização do teu consciente. Beleza, às vezes isso não é o suficiente. E o que seria suficiente? Hipnose, hipnoterapia, não sei se você já ouviu falar. Aqui especificamente, eu estou falando de auto-hipnose. Você aprende o que é a hipnose, você aprende como é que é o modelo da mente, você aprende conceitos básicos de hipnose para saber como que a hipnose funciona, e aí sim eu te ensino a auto-hipnose para você controlar, gerir essas questões inconscientes e você levar lá para o teu consciente. Para o quê? Para aquele bem que você quer você começar a fazer e aquele mal que você não quer você parar de fazer. Mas vamos lá. Como que seria então a hipnoterapia no tocante aqui ao inconsciente? Em algum momento, lembra que eu te falei, você passou por um evento e esse evento startou em você algum tipo de emoção ou de sentimento que entendeu que aquele evento era ameaçador para você e fez com que você, como um mecanismo de defesa, se comportasse de uma maneira ansiosa, pegando aqui o exemplo da ansiedade, mas poderia ser medo, poderia ser ciúmes, poderia ser qualquer outro tipo de compulsão, poderia ser compulsão por gastos, qualquer outro tipo de fuga, mas a gente está falando aqui agora da ansiedade. Então, ele entendeu um evento, você passou por um evento, digamos, vou criar aqui agora, tá? Você tinha lá seus 2 aninhos, né, 1 aninho e tal, a sua mãe, o seu pai estavam com pressa e de repente começaram a discutir. Você não entende uma discussão ainda, você não sabe, mas mecanismos inconscientes de defesa nossos interpretam aquilo ali como algo ameaçador, não é? A gente vê na cara de uma criança quando ela está feliz, a gente vê na cara de uma criança quando ela está com medo. A criança não sabe exatamente o que é medo, o que é felicidade, o que é nojo, o que é tristeza e tal, mas a gente vê no rosto dela isso só para te dizer que ela pode não ser madura, não ter toda uma inteligência, mas mecanismos nossos de defesa inconsciente já mostram pra gente, isso vem da nossa evolução, da biologia evolutiva, já mostram, já deixam claro, já tá impregnado no nosso DNA o que é ameaçador para nós. Então vamos lá, de repente você tinha ali seu 1 aninho, 2 aninhos e tal, e viu seus pais discutindo. Você captou aquilo, aquela informação veio. Ela veio, você captou aquela informação pela sua visão, pela sua audição, enfim, e outros mecanismos nossos de captação, né, dessa realidade. Beleza. E aí, digamos que aí a tua mãe, a discussão tinha a ver com algum atraso. E aí a tua mãe, que estava ali te dando uma comida, começou a botar comida rápida ali na sua boca, ou fazer com que você se alimentasse logo. Tô criando aqui, tá? Esse exemplo agora, tá, pessoal? Tô falando o seguinte, todas as vezes que acontecer isso vai gerar um processo de ansiedade? Não. Todos os processos de ansiedade são gerados a partir disso? Não. Estou te dando um exemplo do que pode ser mecanismos do inconsciente que geram a ansiedade. Aí sua mãe pegou e apressou ali, deu a comida rápida para você e você não simplesmente, cara, não entende nada, você não está entendendo nada do que aconteceu. Mas o teu inconsciente, de alguma maneira, está interpretando aquilo como algo ameaçador. Digamos que aí depois você cresceu com 3, 4 aninhos, presenciou uma outra discussão, ou que não tenha sido uma discussão, mas sua mãe ou seu pai apressados e simplesmente começam o quê? A apressar você a comer. Vocês estão lá na mesa e sua mãe, come rápido, senão a gente vai perder o ônibus, come rápido, senão a gente vai perder a van, come rápido, senão nós vamos chegar atrasado na tua escolinha, qualquer coisa assim do tipo. Então você vê que de um primeiro momento a tua mente aprendeu um comportamento e esse comportamento foi sendo engatilhado por diversos estímulos ao longo da sua vida. Então digamos que isso foi acontecendo coisas parecidas que sempre startavam o quê? Essa mesma pulsão. Então, hoje em dia, esse comportamento totalmente reforçado, qualquer coisa, qualquer estímulo de fora que o teu inconsciente interprete de uma maneira ameaçadora para você, ele vai te colocar num processo de ansiedade e fazer você se comportar ansiosamente.
A tua mente já conhece o caminho entre o estímulo e o comportamento. E entre o estímulo e o comportamento, diversas alterações endócrinas, por exemplo, são geradas aqui no nosso corpo, mexendo inclusive com a nossa fisiologia. Então, um estímulo é o suficiente para te dar um susto, despertar uma porrada de pensamentos. Esses pensamentos vão mexer no nosso sistema endócrino, ou seja, por meio do pensamento, você já vai ali automaticamente, é uma coisa de fração de segundos, tá? Mas como o teu cérebro já conhece esse caminho, ele vai produzir ou cortisol, ou adrenalina, ou qualquer outro tipo de hormônio, neurohormônio, neurotransmissor, geradores do comportamento, o que no nosso caso aqui no meu exemplo, do comportamento ansioso. E é isso que vai começar aí gerar vários outros aspectos aí na sua vida comportamentais. Eu falei daqui da ansiedade, mas, repito, podem ser fobias, podem ser diversos tipos de crença, podem ser medos, enfim, não interessa aqui é muito amplo. Tá, Kelvin, e como corrigir isso por meio da hipnose? A hipnose é uma ferramenta que, primeiro, a hipnose é um estado natural da mente humana. Toda hipnose ela é uma auto-hipnose. E por meio da hipnoterapia, ou seja, é uma terapia em que eu uso a hipnose para, de algum modo, induzir ou conduzir você a encontrar esse primeiro momento, mas esse primeiro momento aqui é muito mais, digamos, metafórico. Eu não quero exatamente saber, descobrir qual foi o primeiro momento. Não quero isso, mas eu quero de alguma maneira acessar a uma memória antiga sua em que você tenha o quê? Passado por aquele evento e interpretado da maneira que hoje continua sendo ameaçadora para você. O que você precisa entender? Que o que você passou como criança foi ameaçador para você enquanto criança, mas não pode ser mais ameaçador para você enquanto adulto. E é aqui que acontece o que nós chamamos de ressignificação. Naquele primeiro momento, a tua mente deu um significado inconsciente para aquele evento. Só que não dá para agora, adulto, manter esse novo significado. É um novo erro de julgamento, mas é um erro de julgamento agora inconsciente. Você não percebe. Por exemplo, se você tem fobia de lagartixa, fobia de palhaço. Eu já tratei várias pessoas que têm fobia de palhaço. Mas aí eu te pergunto, fobia de palhaço, qual é a ameaça, uma ameaça real, se eu vir um palhaço no circo ou na televisão, qual é a ameaça real que existe nessa relação de palhaço e eu? Nenhuma, zero. Mas a tua mente infantil continua dentro de você resgatando essa emoção. Você escuta o eco da emoção, mas você não sabe de onde vem o grito. E é isso que te coloca muito para baixo. Beleza, dei esse exemplo aqui. A hipnose eu ajudo a acessar, ajudo a dar ressignificações a esses eventos e você entende que aquilo não é mais uma ameaça real, era uma ameaça imaginária. Inclusive eu consigo aqui despertar vários outros recursos seus para você lidar com essa situação. Kelvin, e o que isso tem a ver com produtividade? O que isso tem a ver com níveis de estresse? O que isso tem a ver com níveis de cortisol? O que isso tem a ver com elevação de níveis de dopamina, serotonina? O que isso tem a ver com construção, com criação de uma vida fera, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida rica, uma vida autêntica? Tem tudo a ver. Às vezes é o seu processo de ansiedade, às vezes é o teu sistema, às vezes não só o processo de ansiedade, mas sentimentos depressivos, às vezes são medos, às vezes são crenças. Às vezes são crenças que estão te impedindo de avançar nesses aspectos aqui da vida. É isso que está te impedindo de produzir mais. E quando eu falo de produção, agora eu estou falando de produção de uma vida sistêmica, de uma vida equilibrada, de uma vida fera, de uma vida feliz, equilibrada, uma vida rica, uma vida autêntica, em que você assume
o controle de você, em que você assume, aspas aqui, tá? O controle das suas emoções. Por que eu aspiei isso? Porque emoções não se controlam, mas eu controlo o julgamento que eu faço das minhas emoções e claro que isso tem repercussão nas minhas ações e no meu comportamento. Beleza? Então, pode ter certeza que é essa disfunção entre o teu consciente e o teu inconsciente que podem sim ser corrigidas por meio de práticas estoicas e auto-hipnose que vai ajudar você a construir a sua vida fera, sua vida feliz, a sua vida equilibrada, a sua vida rica e a sua vida autêntica. Eu espero muito que com esse vídeo eu tenha te dado já mais mecanismos para você entender o que é uma vida fera, para que você entender esses mecanismos que o nosso consciente e o nosso inconsciente usam para nos proteger e como que a gente pode corrigir esses mecanismos. Para quê? Para você construir a tua vida fera, para que você tenha uma esfera criativa. E lembre, a esfera, tudo que eu pus aqui nessa esfera tem a ver com as questões que estão na tua esfera de escolha, na tua esfera de controle. Você pode escolher, sim, ter uma vida saudável e cheia de vigor, uma longevidade. Você pode escolher, sim, melhorar suas emoções e a sua mentalidade, seu sistema de crenças. Você pode escolher, sim, a construir uma família e relacionamentos saudáveis. Você pode, sim, escolher e criar novas amizades, ter uma questão social, se divertir, ter mais entretenimentos, criar novas habilidades e competências, melhorar suas finanças e patrimônio, melhorar sua carreira e negócios, melhorar suas questões relativas à espiritualidade e liberdade. Como que você vai fazer isso? Você precisa atualizar o teu consciente e atualizar aqui o teu o quê? Atualizar o quê? O teu inconsciente. Olha só, quando você compra um telefone celular, né, ele vem com umas mini programações de fábrica. Vem com mini, mas depois para você ir tornando o seu telefone mais funcional, o que você faz? Você vai baixando novos softwares, né, que nós conhecemos como aplicativos, novos apps. Esses novos apps, esses novos aplicativos, eles que dão maior funcionalidade para o nosso smartphone. Mas olha só, você já percebeu que lá na loja do teu sistema operacional, se você usa iPhone na Apple Store, se você usa Android lá na Google Play, você já percebeu que de tempos em tempos esses aplicativos precisam ser atualizados? E por que eles precisam ser atualizados? Porque em algum momento eles se tornaram frágeis e aí eles podem ser uma porta para hackers, para bugs, para vírus. Em algum momento eles aperfeiçoaram aquele aplicativo e colocaram novas funções. Em algum momento eles perceberam vulnerabilidades nos apps, nos aplicativos e eles precisam corrigir. Isso é atualizar. Isso se chama atualização. Isso se chama trazer para a realidade, para a nova realidade. Quando eles foram construídos, eram uma realidade e eles construíram para uma realidade. Mas o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Se as coisas estão mudando, os apps, os aplicativos, eles também mudam. Os seus criadores, os seus desenvolvedores também mudam esses apps para adaptá-los à nova realidade, segundo os novos dados. Agora eu te pergunto, se até os aplicativos são atualizados para lidar com uma nova realidade, como que você vai ficar vivendo com uma realidade antiga? Embora você esteja aqui hoje me ouvindo, mas saiba que tem muita coisa sua aqui que vem do teu passado e que você fica carregando até hoje. Muitas vezes até valores. Eu percebo muitas pessoas falando sobre valores, mas eu vejo assim, não, mas esses valores foram dos meus pais. Cara, quem diz se o seu pai te ensinou caráter, integridade, moral, ética, ótimo. Mas tem diversos outros valores que foram deles e não tem nada a ver com os seus. Lembre, você nasceu e um cordão umbilical foi rompido. E por mais que teu pai tenha te ensinado, teus pais tenham te ensinado várias coisas, perceba, se questione. Eu não estou querendo que você desfaça dos ensinos que seus pais te deram, não é isso. Eu estou dizendo que se questione até quanto desses valores eram deles e não são seus, e você não está criando seus valores. E isso está te impedindo de crescer em vários aspectos da sua vida.
Repito e enfatizo mais uma vez. Questões de integridade, questões de ética, questões de moral, questões de caráter. É lógico, se seu pai te ensinou isso, beleza. Se seu pai não te ensinou e te ensinou outra coisa, tem que ficar apegado àquilo? Claro que não. Agora, se teu pai te ensinou outras coisas, tuas mães de novo não, né? Se teus pais, tua mãe, teu pai te ensinaram outras coisas, eu vejo tantas pessoas apegadas a valores que não tem sentido. Não é porque meu pai me ensinou que meu pai era o dono da verdade. Meu pai foi criado pelos pais deles que viveram numa outra época, ensinando meu pai que viveu numa outra época, e quem disse que eu tenho que ficar com esse aplicativo antigo da época do meu pai, da minha mãe?